Vamos para a Carolina, eu vou ler. Uma chuva torrencial, o título é Escrevivendo Carolina, quando o texto da outra se confunde com a nossa escrevivência. Acho que alguém vai me perguntar sobre escrevivência, então nem vou falar agora. Escrevivendo Carolina, quando o texto da outra, esse outra com letra maiúscula, se confunde com a nossa escrevivência. Uma chuva torrencial desaba sobre a cidade, horas a fios. Ruas alagadas, pessoas desesperadas, procurando o caminho de volta. Carolina ouve pelo rádio a notícia do dilúvio que abate sobre a cidade de São Paulo. Procura com o olhar os seus filhos e percebe que os três estão seguros dentro de casa. Seguros porque estavam sob a proteção da mãe, pois o barraco parece oscilar com a força do vento e com a agressividade da tempestade. Uma sopa quente de fubá, bem temperada, com alguns dentes de alhos achados no lixo no dia anterior, é servida às crianças. João José toma sua porção e lambe o prato. José Carlos pede mais e Carolina, meio zangada, recrimina a gulodice do menino. Vera Eunice faz birra, quase derrama o prato, reclamando que a sopa não tinha açúcar. Carolina, exasperada, ameaça dar umas palmadas na menina, dizendo que a menina é burra, pois se tivesse doce, não seria sopa, e sim mingau de fubá. Vera Eunice, chorando, diz que está com fome, mas não quer a sopa sem açúcar. A mãe insiste, dizendo que ela vai morrer de fome, pois não havia mais nada para comer. José João, embalado pelo barulho da chuva, pela sensação de conforto causado pela quentura da sopa, e mesmo pelos gritos da mãe e da irmã, vai se enroscando no cantinho da cama, espaço que lhe cabe entre os dois irmãos, e inicia o cochilo. José Carlos, só com o olhar, torce para que a irmã continue na recusa em tomar a sopa e se rejubila com a não obediência dela diante do mando da mãe. Carolina recolhe desgostosa o prato da menina, e, quando ia tomar a porção recusada por sua filha mais nova, percebe a avidez do olhar do seu filho do meio, fixado no parco alimento. Engole em seco e passa a porção que acreditou que poderia ser sua ao menino. Sabia que não era gulodice, e sim fome. Seus filhos, crianças ainda, já acumulavam a experiência da fome. Carolina sentiu uma forte tontura. Um relâmpago acompanhado de trovões iluminou o minúsculo aposento em que ela vivia com os filhos. Foi tão forte o clarão que sua casinha parecia que iria explodir em chamas. Vera Eunice, com fome e medo, gritou em prantos. Carolina, angustiada, relembrou do pedido que a menina havia lhe feito um dia. Mamãe, vende eu para Dona Júlia, porque lá tem comida gostosa. O contínuo choro de Vera Eunice, agora sem gritos, apenas soluçado em dueto com os pingos de chuva sobre o telhado remendado do barracão de Carolina, aumentava o desespero dela. Desejou que as crianças adormecessem para que ela pudesse escrever e imaginar uma forma de saciar a fome de sua menina naquele final do dia. Eram 6h, hora de Ângelus. Entre o fervor e a displicência, Carolina se benze. Quem sabe aquela outra mãe, a maior, a que também passara por tanto sofrimento, por ter visto seu filho preso na cruz, viesse em seu auxílio. Tinha de encontrar uma solução rápida. A noite é longa para quem tem fome, como o pesadelo. Sentada junto aos filhos, esperando a complacência da chuva,
Já que não podia esperar da vida, Carolina aguardava o momento em que pudesse sair de casa. Novo clarão no céu corta o espaço, iluminando todos os vãos da pobreza ali residente. O barraco se desnuda e, com uma curta e leve observação, é possível apreender a ausência de qualquer sintoma de conforto no interior do abrigo. Entretanto, quase 10 sacos de papéis, saturados até a borda, de pé, feitos sentinelas a cuidar de um sagrado segredo, de um sagrado tesouro, vigiavam a miséria do espaço. Carolina, sem levantar, espicha o braço e toca parte de seu trabalho acumulado. Sentiu a umidade dos papéis. Estava chovendo há uma semana, dia nenhum de estio. Havia possibilidade de conseguir dinheiro, desde que pudesse sair para vender o fruto do seu trabalho. Vera Eunice adormeceu soluçando. Cuidadosamente, Carolina se ergue, ajeita o corpo de um, tenta cobrir com os trapos o corpo do outro e contempla amargurado o rosto da menina, se afastando da cama onde estão as 3 crianças. Sem espaços para grandes movimentos, vira o corpo e atrás de si estão os cadernos, as folhas de sua escrita amontoadas sobre uma velha mesinha de madeira. Ao lado dos cadernos, quase em cima da escrita de Carolina, os pratos usados pelos meninos, limpos de qualquer vestígio de comida, pois foram lambidos, pareciam também reclamar por falta de mais alimento. Como não escrever a fome, pensa Carolina. Só se eu inventar a descrição de um banquete, pois bem, eu invento. Só se eu inventar sonhos, eu invento sonhos, eu sonho, abre aspas. Eu cato papel, mas não gosto, então eu penso, faz de conta que estou sonhando. Inventem sonhos uma contra-realidade ao que vivo. Sonhei que eu residia em uma casa residível, tinha banheiro, cozinha, até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu ia lhe comprar umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Ensaiando com cuidado os curtos movimentos, no pequeno espaço que o barraco lhe permitia, Carolina alcança o outro lado da mesinha, retira os pratos e os coloca no chão, perto dos pés. Uma tremeluzente réstia de luz incide com má vontade sobre os cadernos de Carolina. Ela, quase aliviada, pega a caneta tinteiro para iniciar o registro de mais um dia que transcorrera sem novidade alguma. Novo estrondo no ar. A casa ameaça cair. A casinha treme. Carolina, com a caneta na mão, é obrigada a desistir da escrita. A luz da lâmpada morre em hora tão imprópria. Tudo trai Carolina. Novamente ela se levanta. Por uns momentos fica de pé. Abre os braços como se entregasse o corpo para ser pregado na cruz. Uma mulher no escuro tateando no espaço. Sozinha e só, Carolina aguenta. A noite passou sem chuva. Carolina, debruçada sobre a mesa, fez de seus cadernos travesseiro. As folhas soltas que estavam mais perto, quase debaixo dos olhos dela, estavam manchadas e mais úmidas. Todo o seu corpo doía. Os meninos mexeram na cama. Vera Eunice pediu mingau e pão. Tinha a voz lamurienta. Estaria a menina sonhando? Sonhando ou acordada, Vera Eunice tinha fome, e uma fome redobrada por não ter comido nada na noite anterior. Carolina, consertando o corpo doído por ter passado a noite
assentado na velha cadeira de madeira, conserta a postura. Ergue-se, apesar de tudo. Uma luz natural penetra pelas frestas das madeiras, não justapostas das paredes do barraco. O dia anunciava em sol. Instantes depois, Carolina e sua menina já estavam em direção ao depósito. Vera Eunice pulara rápido da cama. Queria ir vender os papéis com a mãe para passar depois na padaria e comprar pão. No meio da rua, lembrou que não havia feito xixi. Tentou esconder da mãe a desesperada necessidade. Carolina carregava um pedaço saco sobre a cabeça e trazia o menor na mão, carga que ela mudava constantemente de um braço para outro. Quando percebeu, a menina tinha ficado para trás. Carolina olhou e lá estava Vera Eunice, rebolando e ajuntando as perninhas em desespero, enquanto pedia, chorando, ao xixi que não saísse. Carolina jogou as cargas no chão e veio socorrer a filha. Só com um gesto, acenou para que ela fosse para trás do tapume de uma construção ao lado da calçada. E desta vez foi a mãe que ficou em desespero. Precisava vigiar para que nenhum homem olhasse sua filha fazendo xixi, mas não podia perder de vista a sua carga largada no canto do passeio. Rápida, Carolina ganha a pista. Vê-se então uma mulher negra plantada altivamente no meio da rua, a olhar para um lado e para outro. Um carro passa veloz, outro e outro, desviando do incômodo da via. Na calçada, alguém passa e debocha da catadora de papel, dizendo que ela devia ter se enlouquecido, bancando a vigia de trânsito. Antes de sair de casa, ela havia dependido de um vizinho para o ajuste do peso sobre si e percebera a má vontade dele. Na rua, outro homem gentilmente atende a Carolina para ajudá-la a colocar o saco na cabeça. E, ao lhe entregar o peso que ele trazia na mão, com um gesto breve, mas seguro, fez um carinho no braço dela e lhe dedicou um provocador sorriso. Carolina se fez desentendida e agradeceu a ajuda ao moço. Caminhando, disse consigo mesma: gosto de catar palavras, engano de quem pensa que eu só saio em busca do pão. Vera Eunice, que até então se conservava calada, ainda meio sonolenta, perguntou se a mãe estava falando com ela. Carolina respondeu sem prestar atenção na pergunta da menina. Gosto de catar palavras, gosto de catar palavras, gosto de catar palavras, engano de quem pensa que saio só em busca do pão. Ao iniciar minha fala de um modo nada ortodoxo, com um texto ficcional, inspirado nas leituras que tenho feito de Carolina Maria de Jesus, sinto-me à vontade para ficcionalizar, para escreviver essa fusão de vida e escrita de Carolina Maria de Jesus, já que estou no 6º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literaturas, Leituras do Racismo a partir do quarto de despejo. Ler o texto literário de Carolina e mesmo compô-lo, entrelaçando vivências corporais, sociais e políticas, tem sido um dos propósitos em nossos estudos de literatura e em nosso fazer literário. E, em se tratando de ler Carolina Maria de Jesus, estou diante de uma escritora que me permite lê-la em vários momentos como se estivesse lendo parte de mim mesma. O prazer e a dor que o texto escrito pela outra me conferem são sentimentos que, de nascença,
também são meus. Por isso tomo emprestado a escrevivência de Carolina para inventar a minha fala sobre ela. É intencional esse meu gesto. Quis, ou melhor, quero misturar, confundir ensaio e ficção, misturar as duas linguagens, brincar um pouco com a Carolina, que sou eu, ou com eu, que também sou Carolina. Quero afirmar o nosso parentesco. E, embora o imaginário que norteia as primeiras linhas desse texto gire insistentemente em torno de uma das fomes vividas e descrita por ela, preciso afirmar que, ao tentar fazer a descrição da fome de Carolina, tudo foi apenas um mote, um pretexto para captar a gama de fomes experimentadas por Carolina. E uma delas poderia ser a fome da palavra. Não a ausência da linguagem, pois dessa carência Carolina não padecia. Também nada de afasia ou gagueira. Carolina, como qualquer pessoa que se dedica conscientemente à escrita, sabia que é preciso buscar, encontrar, catar o material de seu trabalho. Coleta nem sempre fácil para ela e para muitos. Línguas, modos de utilização da língua, descrita nos compêndios gramaticais, palavras colecionadas nos dicionários, lições literárias de grandes mestres, não são bens disponíveis para todos. Nesse sentido, gosto de implicar com o que chamam de norma culta da língua. Há um erro grave de concepção do que se chama norma culta da língua. O adjetivo culta, que destaca o linguajar praticado por alguns, e que, no caso, não era praticado por Carolina, mas era um dos objetos de desejo, um sonho de consumo da escritora, precisa ser corrigido. Não é norma culta da língua. Não se trata de norma culta de língua, e sim de norma, já que não é de pertença de todos. Mas Carolina Maria de Jesus, desde menina, conforme pode-se ler em suas memórias de infância e juventude, no livro Diário de Bitita, tinha um cérebro que anotava tudo. Ela catava o papel que lhe dava o pão do dia a dia e buscava alcançar o tesouro oculto, a norma imposta como sendo certa da língua. Autodidata, ia construindo, ia desenvolvendo o seu aprendizado de várias formas, lendo sozinha livros de literatura, inclusive o Lusíadas de Camões, com auxílio de dicionário, buscando conhecer livros da história do Brasil, ouvindo discursos políticos, conversando com as pessoas, observando seus parentes, especulando a vida de sua família, ouvindo e relembrando as lições de seu grande mestre, o avô, a quem ela chamava de Sócrates africano. Marisa Lajô, na apresentação da Antologia Poética de Carolina, organizada por José Carlos Sebe Bomei, reconhecendo no modo de escrita de Carolina uma produção literária fora de moda, diz que esqueceram de avisar para Carolina que os modelos canônicos nos quais ela se pautava já estava ultrapassado. Creio que esqueceram de avisar Carolina, não só isso, muita coisa a mais, mas ela persistiu e foi descobrindo o silenciado, o insinuado e o grito sobre ela.
Percebendo que a literatura, para além da arte, é um campo de exclusão para determinados grupos sociais e étnicos, respondendo a uma crítica de um jornal em que ela foi acusada de pernóstica, Carolina pergunta no livro Casa de Alvenaria: será que o preconceito existe até na literatura? O negro não tem direito de pronunciar o clássico? Imitar um tipo de escrita já ultrapassada era o jogo de criação de Carolina. Ela conhecia sumariamente um pouco de literatura brasileira, e esse pouco se tornou modelo para sua escrita. Citando: escrever limpo e certo, dentro da tradição da língua, sem nenhuma marca inovadora ou característica, era o desejo de Carolina, conforme constata o revisor da antologia poética da autora. E é interessante nessa questão da linguagem, só pode ferir as normas da língua, só pode ferir essas normas ocultas da língua quem tem o pleno domínio dela. Nós temos aqui o grande escritor, né, Guimarães Rosa, que é o escritor conhecido como o grande neologista, né? Mas a gente sabe que também que muitas coisas que são, muitas palavras que são dadas, que alguns estudiosos creem como neologismo de Guimarães Rosa, são palavras usadas no interior de Minas. Então, como Guimarães Rosa tinha o conhecimento das normas ocultas da língua, qualquer palavra que Guimarães Rosa criasse é permitido e é dado como licença poética, né? Agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento é considerado como erro. Então, o que Carolina cria, né, tem um texto dela que eu acho que é em Quarto de Despejo, que ela falando sobre os políticos, aí ela diz: eu tenho náuseas mentais. Não sei se ela faz a concordância do plural. Ora, é uma expressão que, se partisse de um outro escritor, náusea mental, seria: nossa, o sujeito é criativo, hein? Mas como partiu de Carolina, essa expressão é lida, causa um certo estranhamento. Não tem náusea mental? Tem. Na literatura tem, na ficção tem, no neologismo tem, numa expressão nova tem, no processo de criação tem. Mas, não, né? Ainda hoje, há pessoas que não conseguem digerir como uma mulher tão sem predicados para ser escritora, segundo a visão deles, atrevidamente se afirmava como tal. Entretanto, insistindo em escrever e em publicar, Carolina buscou ser reconhecida, sabendo, inclusive, da posição de desvantagem em que ela estava. Tinha de se legitimar como escritora e, assim, erigir uma representação de si mesma, buscando o reconhecimento daqueles que a cercavam. Ela sabia que estava saindo fora do lugar que a sociedade tinha reservado para ela, o da subalternidade. Diante dessa situação em desvantagem, tinha de escritora, e por isso o diário, a escrita que se confunde com a verdade. A afirmativa de Carolina que é preciso conhecer a fome para escrever a fome é enfática no sentido de comprovar de que a escrita de Quarto de Despejo é dela, é de autoria dela, é ela a escritora. Para a professora Regina Daltacanhê, essa condição vivida por Carolina não é uma situação que Clarice Lispector ou Rubens Fonseca teriam de enfrentar. Dificilmente para eles seriam pedido a prova de que seriam escritores ou não. Ninguém duvida de que Clarice é escritora. Ninguém duvida que Lígia Fagundes Telles é escritora.
Outra ambiguidade também estava escrita na luta empreendida por Carolina Maria de Jesus para se colocar no campo da literatura. Na favela, diante de seus iguais, ela se sobressaía como escritora. Fora dos limites da favela, ela era favelada, avó subalterna, que escreveu um diário, que construiu um testemunho. As tensões vividas por Carolina de Jesus aumentavam o esforço dela para vencer o desafio como escritora e se afirmar como escritora. Catar o pão, achar o seu lugar no mundo como pessoa, entender o sentido de sua vida, apreender e resolver a solidão humana que ela experimentava, como qualquer pessoa, aparece várias vezes no texto de Carolina. Registros como esses exemplificam as angústias de Carolina para além da carência material enfrentada por ela. Citando Carolina: parece que eu vim ao mundo predestinada a catar, só não cato a felicidade. Outra citação: para mim, o mundo era semelhante a uma prateleira cheia de garrafas, onde é difícil arranjar lugar para colocar mais outras. Outra citação: não há coisa pior do que a própria vida. Todas em quarto de despejos. Aspectos que ficam sufocados nas leituras redutoras do sentido da fome de Carolina. Ler Carolina pelo viés do exotismo, da mulher pobre, favelada, da educação escolar incompleta e que se põe a escrever um dia, revela apenas a continuidade de uma visão histórica sobre a não-humanidade dos povos africanos e os seus descendentes. E a impossibilidade de acreditar à escritora a condição humana. É como se as mulheres negras tivessem só a necessidade física, como se nós não tivéssemos a nossa fome de saber, de amor, de afetividade, de compreensão de vida. É como se nós não tivéssemos outros pendores. Outro aspecto que eu tenho falado também, eu sei que eu arrisco, mas estou aqui para arriscar, é a dificuldade das pessoas, primeiro porque a maioria só lê quarto de despejo, e aí para em quarto de despejo, né? Tem as outras obras de Carolina, inclusive o Diário de Bitita, que a gente tem que ler também com certo cuidado, porque é um livro que é escrito em francês. Uma equipe francesa vem aqui no Rio, vem no Brasil fazer uma pesquisa com mulheres que estavam sobressaindo na época, e aí entrevista algumas escritoras, como algumas artistas de cinemas, e aí entrevistam Carolina Maria de Jesus. Então, o Diário de Bitita é levado para a França, traduzido para o francês, e anos depois esse livro é traduzido para o português. Então, tem duas traduções no meio do caminho. Mas o Diário de Bitita, que são memórias de infância e de juventude de Carolina, explicita direitinho o sujeito errante que Carolina é. Carolina não cabe em lugar nenhum. Carolina não cabe na favela, Carolina não cabe na casa da patroa, Carolina não cabe com os companheiros. E aí, eu tenho pensado muito sobre isso também. Por que as pessoas leem Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Marina Colasanti, estou falando só mulheres, o Guimarães Rosa, vou voltar para o campo mineiro, vamos lá para o campo português, né? Fernando Pessoa, e percebem que a escrita deles tem algo que questiona a vida,
que é uma escrita que fala da própria, sei lá, incompletude humana, que fala do mistério da vida, né, que fala das angústias humanas, e fazem uma leitura tão redutora de Carolina Maria de Jesus, como se ela não estivesse questionando nada. É interessante, em Quarto de Despejo, eu cheguei a contar uma vez, pena que eu não estou com o meu livro aqui, está marcadinho, quantas vezes ela diz que vai escrever. Carolina escreve porque está com fome, Carolina escreve porque conseguiu o dinheirinho, comprou alimento para os filhos, Carolina escreve porque ela não entende a relação dela com o cigano, Carolina escreve porque ela vê as mulheres na favela apanhando e ela diz que ela prefere ficar sozinha do que apanhar de homem. A escrita da Carolina funciona como pulsão de vida e morte, como funciona para qualquer escritor. Né? Por que não percebem isso na Carolina? Então, eu fico sempre indagando por isso, entende? Por que uma leitura tão rasa dos textos de Carolina? Que eu tenho pensado muito. Hoje também, na mesa anterior, a menina que falou sobre testemunho. Gente, menina, eu tenho mania de chamar todo mundo de menina, tá? É porque a minha idade já permite. Todo mundo é mais novo do que eu. Então, mas é um termo mineiro, não é infantilizando ninguém, não. É um cuidado até. A Jo ficou feliz. A Jo? Foi a Jo que falou? Foi. Foi você, então, falando justamente da questão do testemunho, né? O texto é autorizado, no caso, você dizia também da situação da psicologia e da psicanálise, né? Até que ponto o terapeuta estaria, né, autorizando a fala ou não, né? E aí a grande discussão também, se foi o Audálio Dantas que escreveu o texto de Carolina ou não, né? Há uma intervenção de Audálio Dantas, isso, que, se vocês pegarem Meu Estranho Diário, que são os textos já organizados pelo acabei de falar nele, o historiador, o Bomei, Meu Estranho Diário, ele organiza textos justamente que não aparece em Quarto de Despejo. E também que não aparecem em Casa de Alvenaria. E são textos que a gente vai ter também, vai perceber que determinados textos realmente não foram selecionados para Quarto de Despejo. Mas, então, fica toda essa discussão, né? E aí a gente pode pensar também, né, no próprio texto da Spivak, né? Pode o subalterno falar. E o que eu tenho dito é o seguinte: o texto de Carolina, atravessado ou não, o subalterno, que eu tenho dito também, os povos colonizados, eles aprendem a falar, muitas vezes, pelo orifício da máscara. E eu estou pensando muito na máscara que cobre Anastácia, a mãe do povo negro. Que uma outra nomenclatura vai dizer de escrava Anastácia, nós preferimos falar Anastácia, a mãe do povo negro. Então, Audálio, tendo atravessado o texto de Carolina ou não, ele tendo representado essa autorização, né, ele tendo autorizado esse texto ou não, e aí depois alguém, acho que era o professor, o Daniel, dizia que o testemunho tem um preço, e Carolina pagou caro por esse testemunho. Quem lê a vida de Carolina, aliás, um livro muito bom, foi escrito aqui em Minas pelo... O sobrenome é Mata Machado. Eu acho que elas estiveram... Para mim, foi um dos melhores livros que eu já li, em termos de crítica sobre Carolina. Gosto muito. A voz sendo atravessada ou não, aí eu não estou falando numa situação de consultório, né? Estou falando
como é que fala, numa amplitude maior, numa amplitude social, numa voz coletiva, numa voz que representa uma coletividade. Mas Audálio, tendo atravessado o texto de Carolina ou não, a gente só fala de Audálio quando se lê Carolina. Eu acho até que não, eu estou dizendo isso, eu acho até que não, assim, não é que eu não acho que o texto foi atravessado. Sim, deve ter sido atravessado, sim. Mas, com atravessamento ou não, o texto de Carolina é tão contundente que ele já foi traduzido para 14 línguas. Então, e até quando as pessoas dizem assim, o Audálio, graças a Deus eu não escutei isso aqui hoje, quando ela foi descoberta pelo jornalista, a Carolina não foi descoberta pelo Audálio. Ela descobriu o Audálio, porque o Audálio estava para fazer uma matéria jornalística na favela do Canindé, e ela sabia, viva como ela era, ela viu adultos brincando nos brinquedos que tinham sido colocados para as crianças, e ela, em alta voz, grita, que vergonha, qualquer coisa, caça-briga, vocês aí no brinquedo das crianças, isso é para as crianças, vocês vão estragar, eu vou colocar o nome de vocês no meu livro. E o Audálio escutando. Ora, ela quis chamar a atenção, um jornalista que estava ali na favela, no dia de um evento, uma mulher negra, pobre, né, ali da favela, fala, eu vou colocar vocês no meu livro, tudo jornalista curioso precisa de ouvir. Então, o jogo é o contrário. Não foi o jornalista que descobriu Carolina. Quantas horas são? 15 para as 8. Então, está acabando. Tá. Eu tenho... Ih, não vai ter tempo de fala. Então, eu paro aqui, tá, gente? Não? Tá. Aí a gente abre. Não sei. Bom, outro aspecto. Então, só para fechar aqui, porque para pensar também a questão do racismo lendo o texto de Carolina. E o que a gente vê no texto de Carolina, né? Nós vamos ver, e aí alguns estudiosos também querem apontar isso. Não, mas Carolina também era racista, porque ela tinha uma intolerância, inclusive, com os nordestinos, né? Ela tinha uma intolerância, às vezes, com os próprios favelados. E aí, como a gente pensa também essa contradição de Carolina? Olha, e a psicologia, a psicanálise vai falar disso com muito mais competência do que eu. Quando você vive numa sociedade em que, como nós vivemos, em que todos os valores são brancos, né? O branco, ele representa a possibilidade de tudo. É o branco que tem dinheiro, é o branco que é considerado como belo, né? A estética é uma estética branca, onde, né, as pessoas negras também passam por um processo, muitas vezes, de automutilação, a começar pelos nossos próprios cabelos. Então, ao mesmo tempo que há uma afirmativa negra, houve também em Carolina um introjetar de uma menos-valia, né? Ela via na figura, muitas vezes via ela mesma. Então, nesse processo de desconsideração, ou nesse processo de agressão que era feito com ela, é muito aquilo que Paulo Freire diz, né, que todo o dominado, todo o oprimido traz em si também a figura... Pode até às 9? Que bom. Mas eu vou deixar vocês falarem, tá, gente? Eu falo muito, eu sei. Ainda mais quando começo a falar de Carolina, todo opressor traz em si também a figura do oprimido. Então, essa relação contraditória de Carolina com seus iguais passa muito por isso também, né?
É só depois que você afirma a sua identidade é que o outro, o seu espelho, te causa prazer, né? É que você contempla, né? Que você contempla, né? Que o outro, narcisicamente, né? Te alegra. Até então, o espelho, né? Ele soa como negação. Agora, uma outra questão também, temos que pensar, eu acho que eu vou continuar lendo para não... Assim, como gritar no quarto de despejo que Black is beautiful? Isso porque justamente por causa da análise, muitas vezes, que falam de Carolina, que ela também não se assumia como negra e coisa e tal. Se a poética de Carolina Maria de Jesus foi classificada como contundente por muito, enquanto letras tradutoras da situação de pobreza e fome vivida pela autora e seus filhos pequenos, vários estudos tendem a apontar a falta de ênfase da escritora no que tange à discussão das questões raciais no Brasil. Entretanto, pode-se afirmar sem erro que a escritora pronunciou a sua condição étnica como negra em várias passagens de seus livros e enfaticamente denunciou o preconceito racial existente na sociedade brasileira. Longe de qualquer filiação partidária, assim como distante de qualquer movimento social da época que congregasse pessoas negras, Carolina Maria de Jesus vivia e explicitava a sua identidade étnica a partir da sua experiência de mulher negra e pobre. Nesse sentido, Carolina empreendia uma batalha sozinha ao enfrentamento do racismo. A consciência de sua condição de pessoa negra muitas vezes se manifestava de maneira conflitante, pois, ao mesmo tempo que era capaz de escrever assim, eu escrevia e apresentava os diretores de circo. Ele respondia-me, é uma pena você ser preta, esquecendo de que eu adoro a minha pele negra e meu cabelo rústico. Outra citação. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar preta. Outra citação. Quando os pretos queixavam de segregação racial, o prefeito ficava afônico. Seus lábios cerravam iguais ao ponteiro de um relógio quando param. Pensei, esse homem sabe viver. Não desagrada a Pilatos nem o César. Outra citação. Olhei minhas mãos negras, acariciei meu nariz chato e meu cabelo de pichain, e decidi ficar como nasci. Outra citação. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com o preto que estava lendo o jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe a Guarda Civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime de chibata. Entretanto, contraditoriamente, ela também emitia julgamentos severos e preconceituosos contra as pessoas negras, nordestinas e seus vizinhos também eram vítimas, muitas vezes, da visão preconceituosa. Nesse sentido, é preciso relembrar que em uma sociedade cujo paradigma físico como ideal de beleza é o corpo branco e a cultura que esse corpo representa ou supõe representar, na maioria das vezes é preciso uma longa e lenta construção para que o sujeito negro consiga ver a si e o outro, seu semelhante, fora dos estereótipos que recaem sobre a pessoa negra. E o esforço, mais que a habilidade de Carolina, no que tange ao reconhecimento positivo de sua condição étnica, está justamente no fato de que a construção da consciência dela se dá quase que sozinha, longe da inserção de qualquer coletivo na época. E já faziam-se notar na época as ações de Abdias do Nascimento com o Teatro Experimental do Negro, o TEM de Solano Trindade, com o Teatro Popular Brasileiro, os textos
do jornalismo negro, de Carlos Assunção, José Correia Leite, Eduardo Oliveira, Oswaldo Camargo, e a ação da Frente Negra Brasileira. Saltei. Eu vou passar por um livro que eu aconselho vocês lerem. O livro Diário de Bitita é uma obra que não permite nenhuma dúvida sobre o posicionamento da escritora enquanto pessoa negra, consciente da sua condição étnica. Em vários momentos, a escrita memorialística da autora, retomando as lembranças da infância e da juventude, expõe o racismo que existe na sociedade brasileira. Vários registros são feitos nesse livro. Bom, eu acho que o mais importante eu já falei, e eu queria comentar também ainda um pouco sobre a maneira de ler Carolina. Os dias de Carolina findaram, mas sua escrita vai paulatinamente recebendo novas atenções, novas leituras e novas interpretações que conseguem captar na escrevivência de Carolina Maria de Jesus acordes afirmativos de uma identidade negra. E tudo começou no quarto de despejo, no angustiário recinto, onde o som mais alto lamentava a fome, toda espécie de fome. Mas é ali também que a escritora, denunciando o racismo na recusa da aceitação dos seus trabalhos, ainda ouve e registra a absurda expressão: pena que você é preta. E em gentis gesto de resistência consigo mesma, na solidão de sua escrita, ela grafa e grava no seu diário a afirmativa étnica: eu adoro minha pele negra e meu cabelo rústico. Em consonância com as vozes africana e da diáspora, ela pôde dizer a seu modo que Black is beautiful. Não chora.